Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Júlia e nós vamos agora para mais uma aula de História do sexto ano da Escola Joana Espósito de Tempo Integral. Esta é a aula 1 da semana de 15 a 19 de junho. Vamos lá? Bem, o tema da nossa aula é pré-história americana. Esse tema é um tema extremamente importante para a gente estudar. Quando a gente pensa na história do mundo e na história das Américas, nós acabamos sempre associando essa história, o início dessa história, com a chegada, a invasão dos europeus aqui no nosso continente. E isso é algo extremamente incorreto. Nós precisamos sim entender que existe muita história antes da chegada deles. E que essa história é riquíssima, é valiosíssima, é importantíssima de se estudar. E é exatamente isso que nós vamos ver nas aulas de hoje. Bem, vamos começar do início, né? Onde que surgiu a humanidade? Ela surgiu num continente muito especial, o continente africano. Por que eu posso afirmar isso? Porque foi na África onde eles encontraram o fóssil humano mais antigo até hoje encontrado. Vamos falar um pouquinho sobre essa descoberta. Em 1974, os arqueólogos Donald Johanson e Tom Gray encontraram na região da Etiópia um fóssil humano do sexo feminino que teria vivido naquela região há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Esse fóssil, que eles encontraram os fragmentos, foi estudado, pesquisado por eles durante muito tempo para chegar a várias conclusões sobre esses primeiros homens, seres humanos, né? Esse fóssil, ele recebeu um apelido muito carinhoso. Conta a história que enquanto eles estavam escavando, estava tocando uma música dos Beatles, chamada Lucy in the Sky with Diamonds. E em homenagem aos Beatles e a esta canção, o fóssil recebeu o nome de Lucy. Vamos ouvir um trechinho da música? Bem, eu voltei ali porque não tinha pego a parte do refrão, né? Então, em homenagem aos Beatles e essa canção, o fóssil ficou conhecido então como Lucy, né? Este indivíduo que teria vivido há 3,2 milhões de anos atrás. E graças a muitos estudos do fóssil de Lucy, os estudiosos conseguiram chegar a inclusive uma projeção de como teria sido a Lucy, né? Que seria um indivíduo do sexo feminino da espécie Australopithecus, né? Uma espécie anterior à espécie dos seres humanos, que é a Homo sapiens sapiens, e ela faz parte então desse processo evolutivo que nós conhecemos com a teoria da evolução das espécies. Esse assunto é demais, quem gosta de arqueologia e de história de pré-história realmente deve adorar, assim como eu. Bem, já que o ser humano surgiu lá na África, como que ele veio parar na América, né? Porque se a gente for parar para pensar, comparando a América com os outros continentes, ela fica separadinha ali do restante do mundo, né? Então nós temos aqui de um lado as Américas com apenas uma pequena ligação, proximidade, na verdade, não chega nem a ser uma ligação, com a Sibéria, né? No norte da Europa, ali com a Rússia, né? Porém, esta ligação aqui não era possível passar nela sempre, né? Para poder atravessar isso daqui, nós precisamos ter um processo chamado de glaciação, né? Nesta época. Mas, enfim, os estudos defendem, então, que os seres humanos surgiram na África e em pequenas ondas, em grandes ondas de migração, eles foram se movimentando por todo o mundo e se espalhando em várias regiões. E, com isso, eles ocuparam a América, né? Tanto pelo caminho 1, pelo caminho 2, que nós vamos descobrir agora direitinho. Pausa do vídeo, cena errada. Vamos retornar no 35. Bem, e como os seres humanos chegaram às Américas, né? Se a gente for parar para analisar a disposição dos continentes no mundo, nós vamos ver que a América fica um pouco separada do restante dos outros continentes, o que faz com que seja mais difícil a ocupação nesta região. O que os estudos afirmam é que os seres humanos surgiram na África e em grandes ondas de migração eles vão se espalhando pelo mundo e ocupando os outros continentes.
Para ocupar a América, ele utilizou principalmente dois caminhos. Nós vamos falar aqui desses dois caminhos, mas vamos perceber logo adiante que existem várias teorias e não vamos conseguir parar apenas nesses dois caminhos. A primeira teoria é a teoria do Estreito de Bering, que diz que o homem teria atravessado por esta ligação entre a Sibéria e o Alasca e chegado à América do Norte. É claro, gente, que quando a gente fala de ondas de migração, esse carinha que chegou aqui não é o mesmo que saiu daqui, né? Então é uma onda de migração, as famílias vão se movimentando, né? As famílias vão se movimentando atrás de alimento, atrás de abrigo, né? De repente um lugar ficou com um alimento mais escasso, eles migram para outro e vão tentando procurar melhores lugares para sobreviver. Isso vai provocando as migrações e a ocupação de outras regiões, ok? Nós temos que lembrar que nesta época os seres humanos eram nômades, ou seja, eles não tinham residência fixa, eles iam mudando de região por região por conta dos alimentos, principalmente. O segundo caminho é o caminho da Polinésia, onde os seres humanos teriam também se espalhado pela região, atravessando a Ásia e a Oceania e navegando de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico até chegar à América do Sul, ok? Então, esses são os dois caminhos principais que são discutidos em livros. Se você abrir o seu livro didático hoje, vão ser esses dois caminhos que estão lá. Porém, existem outras pesquisas que falam de outras teorias do povoamento da América. Bem, aqui no Brasil, nós temos a sorte de ter encontrado o fóssil mais antigo das Américas, que é o fóssil de Luzia. A Luzia foi encontrada por um arqueólogo e biólogo, chamado Walter Neves, que a encontrou em 1999, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ok? A Luzia, ela viveu naquela região, segundo os estudos, há cerca de 11 mil anos atrás. Aqui nós estamos vendo uma fotografia com o crânio dela, né? E aqui uma projeção de como teria sido o rosto de Luzia em sua vida, certo? O achado foi algo extremamente importante para entendermos sobre como que a América foi ocupada. Os traços de Luzia diziam muito sobre os nossos antepassados, pois ela possuía traços africanos e australianos, o que sugeriria uma mistura ali de grupos étnicos, formando o nosso próprio grupo étnico, né? A teoria de Walter Neves sugere, então, que o Brasil teria sido ocupado por essa época, há pelo menos 11 mil anos. Mas existem outras teorias, como a da arqueóloga Niede Guidon, que encontrou lá no Piauí, em São Raimundo Nonato, um sítio arqueológico, e é lá onde ela se dedica às suas pesquisas. Nesse sítio arqueológico, a Niede encontrou artefatos que, segundo ela teria sido produzido pelo homem, pela ação humana. Que artefatos eram esses? Pedaços de carvão e pedaços de pedra lascada. E segundo a Niede, esses artefatos têm uma idade de 50 mil anos. Apesar da pesquisa dela, ela foi muito criticada, porque muitos pesquisadores diziam que o que a Niede encontrou ali, na verdade, poderia ou não ter sido produzido pelo ser humano. Ele poderia simplesmente, esse carvão, ser fruto de uma fogueira que se formou naturalmente. A pedra lascada pode ter sido produzida também naturalmente com uma pedra que rachou e etc. Então, durante muito tempo, essa pesquisa dela também foi muito criticada. Em 2006, o cientista Eric Boeda, francês, ele vai comprovar a teoria da Niede, o que é bem impactante para a época, e vai dizer que aqueles artefatos realmente foram produzidos por um ser humano e que também datavam entre 33 e 58 mil anos. Apesar disso, a teoria dela ainda não é 100% aceita, porque ela encontrou, vamos pensar aqui com raciocínio lógico. Walter Neves encontrou um fóssil humano, ele encontrou uma pessoa, certo? Já a Niede, ela não encontrou pessoas, ela encontrou objetos que poderiam ter sido feitos por pessoas. Mas, se esses objetos foram feitos por pessoas, então tinha que ter pessoas ali. Concordam? Então, é uma teoria. Enquanto ela não encontrar
fósseis humanos na região, ela não vai conseguir comprovar 100% a teoria dela. Então é algo que ainda está em aberto, ainda está sendo pesquisado. E aí, como se não fosse suficiente, então a gente tem a primeira teoria de Walter Neves, nós temos a teoria da Nied Guidon, e em 2018, cientistas fizeram uma nova pesquisa analisando o DNA dos fósseis já encontrados aqui na região. Uma pesquisa que envolveu 8 países e 72 pesquisadores. Essa pesquisa ela vai refutar a teoria que nós tínhamos até então. Vamos pensar. A teoria até então dizia que houveram 2 ondas migratórias com 2 grupos de antepassados. Um com característica africana e o outro com características australianas. Já a teoria formulada por este estudo de 2018 sugere uma coisa completamente diferente. Sugere que houve apenas uma onda migratória com um único ancestral e que a ocupação teria começado há cerca de 20 mil anos. E aí você vai me perguntar, esta terceira teoria não tem nada a ver com a primeira teoria de Walter Neves, porque ele defende 11 mil, e com a segunda teoria de Nied Guidon, que defende 50 mil. Ou seja, muita coisa mudou. E aí eu falo para vocês, essa teoria, como ela analisou também os ancestrais, ela reformulou como teria sido o rosto de Luzia, que ganhou esta cara, com aspectos físicos africanos. E isso muda também a teoria de da onde vieram esses povos. Então, não só esse novo estudo coloca em xeque, em dúvida, quando que foi ocupado, mas também por onde que essas pessoas vieram. Então, muita coisa ainda pode acontecer na história. Engana-se quem pensa que quando a gente estuda o passado, principalmente o passado de milhares de anos atrás, que tudo está feito, está pronto, porque já foi e já aconteceu. Não, tem muita pesquisa em cima disso e muita coisa pode acontecer ainda. Bem, eu vou mostrar para vocês alguns sítios arqueológicos no Brasil. Então, os que nós já citamos aqui na nossa aula foi o sítio da Serra da Capivara e de Lagoa Santa, tá? Temos aqui um sítio em São Paulo, né, na região de Dourado. E também aqui no Mato Grosso, tem 2. E temos outros aqui também de Sambaquis, na região de Santa Catarina, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui é um exemplo de trabalho no campo, né, num sítio arqueológico. É um trabalho extremamente delicado, o trabalho de escavação, porque eles estão mexendo com artefatos, com fósseis e objetos extremamente antigos, né? Então, é com um pincelzinho, com muita calma, com muita delicadeza, para que nada se quebre. Bem, o tempo todo estão saindo estudos, pesquisas, e aqui é uma outra pesquisa que saiu lá em Minas Gerais, também sobre o povo de Lagoa Santa, onde eles encontraram um cemitério com 39 esqueletos humanos, com datas de entre 8 e 11 mil anos naquela região. O encontro, o achado desse cemitério também é algo extremamente importante para a arqueologia, porque a gente consegue descobrir informações não só dos fósseis, né, e descobrir questões biológicas de como eram essas pessoas, do que se alimentavam, do que possivelmente morreram e etc. Mas também aspectos culturais, porque quando a gente encontra um cemitério, nós entendemos que os seres humanos que viviam naquela época já se preocupavam em enterrar os corpos, o que significa, provavelmente, que eles se preocupavam com alguma coisa parecida com uma alma, ou alguma religião, ou alguma espiritualidade que seja. Ou seja, o achado de um cemitério como esse é algo extremamente importante para o estudo da história e da arqueologia. Aqui André Strauss, que é um dos arqueólogos envolvidos nessa pesquisa, ele também, que é da USP, né, aqui de São Paulo, ele também está envolvido naquela primeira pesquisa que a gente falou, que modificou as teorias de povoamento da América, ele também estava presente. Aqui é um sítio arqueológico lá da Serra da Capivara, do Piauí, que nós falamos, e aí nós podemos ver um outro elemento que nós não conversamos ainda, que são as pinturas rupestres. Durante a pré-história, em todo o mundo, os seres humanos gostavam de representar nas paredes de cavernas o dia a dia deles, caçadas, as refeições, guerras, enfim, o cotidiano deles. Eles utilizavam tintas naturais, que podiam ser extraídas de flores, de frutos e até de sangue de animais, carvão, para registrar isso nas pedras.
E os arqueólogos também se dedicam a estudar o significado de todas essas pinturas, né? Aqui nós podemos ver vários fósseis enterrados que estão sendo meticulosamente, né, trabalhados pela arqueóloga que está aqui. E esse sítio você pode visitar, né? Você pode, que são turistas, né? Vendo as pinturas rupestres na Serra da Capivara. Então nós vamos agora ver como que viviam os primeiros americanos, né? Vamos focar aqui no Brasil. Quem foram os primeiros brasileiros, né? Então nós vamos estudar esses povos principalmente. O povo de Lagoa Santa, que é o povo de Luzia. O povo de Umbu, que vivia nas florestas do sul e do sudeste. O povo de Marajoara, que viveu na Amazônia. E o povo do Sambaqui, que viveu no litoral do sul e do sudeste do Brasil. Mas, em geral, esses povos viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta, ok? Apenas um deles vai desenvolver a agricultura. Nós vamos descobrir já já qual. Primeiro vamos começar com os povos dos sambaquis. Os sambaquis eram essas montanhas que vocês estão vendo aí na foto. Essas montanhas eram formadas por restos de conchas dos moluscos que eram consumidos pelos povos que viviam no litoral. Os moluscos eram os principais alimentos consumidos pelos povos que ali viviam. E eles iam acumulando as conchas que sobravam dos moluscos, e essas conchas iam formando essas grandes montanhas. E quando eu falo grandes montanhas, eu não estou exagerando não, viu? Muitas delas chegavam a ter até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, né, de largura. Então elas eram realmente muito grandes. Elas tinham duas funções principalmente, né? A primeira delas era a moradia. Então eles construíam as suas cabanas aqui em cima dessas montanhas, o que os ajudava, por exemplo, a se proteger de marés altas. E também serviam para rituais funerários, porque dentro desses sambaquis foram encontrados muitos corpos enterrados propositalmente, o que indica rituais funerários ali, né? Essas montanhas são muito antigas, elas podem ter até 6.000, 7.000 anos, algumas delas. E, infelizmente, muitas delas foram destruídas por vários motivos, né? Ou pela ocupação urbana no litoral, como também pelas indústrias que produzem o cal, que utilizam as conchas como uma das suas matérias-primas. Então, muitos sambaquis foram destruídos, o que é uma pena, porque eles são essenciais para estudar esse povo. Como que viviam os povos dos sambaquis, né? Como eles viviam no litoral, o alimento ali tinha disponível 24 horas por dia. Então, eles tinham uma alimentação com muito peixe que vinha do mar e também bastante carboidrato de alguns vegetais, algumas raízes que eles consumiam ali da região. Por eles terem muito alimento disponível ali, eles não eram nômades, pelo contrário, eles eram sedentários. Então nós descobrimos o que é nômade, que é aquele que não tem uma moradia fixa e precisava ficar mudando de moradia o tempo todo. Já o sedentário, ele tem uma moradia fixa, ou seja, ele não precisa ficar se mudando o tempo todo. Na época, as pessoas mudavam de moradia por conta da disponibilidade de alimentos e etc, né? E é o caso também do sedentarismo. Eles ficavam em um lugar caso ali seja um lugar muito bom para se alimentar e viver, né? Eles desapareceram há cerca de 2.000 anos. As teorias não conseguem comprovar 100% o motivo do desaparecimento deles, mas a teoria mais aceita é que os povos tupis, que vieram do centro, né, do Brasil, estão vindo ali da região da floresta mais ao centro, vão acabar dominando e expulsando esse povo. Aqui eu vou mostrar algumas curiosidades, né? Aqui, com esta análise dessa arcada dentária, os arqueólogos conseguiram descobrir que eles se alimentavam de bastante carboidrato. Tudo isso porque tinham bastante cáries nos dentes. Para quem não sabe, o carboidrato se transforma em açúcar, né? Se metaboliza em açúcar e isso pode provocar cáries. O que indica, então, algum hábito alimentar. Então, olha que
interessante, porque muitas vezes a gente está estudando alguma coisa e eu falo para vocês, esse povo que viveu há 5.000 anos atrás, ele comia batata. E aí você, não sei vocês, mas quando eu era aluna, eu me perguntava como que a professora sabe disso? Como que os historiadores sabem disso? E é justamente com estudos de coisas como essas que os historiadores vão montando a história, que são as chamadas fontes históricas. Bem, eu não vou mostrar para vocês hoje, mas vou só comentar para vocês conhecerem. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é aquele museu que nós iríamos visitar na nossa excursão, ele conseguiu criar um jogo chamado Sambaquis, uma história antes do Brasil. Ele tem algumas missões e tal. Eu baixei ele no meu computador e vou fazer outro vídeo jogando ele para mostrar para vocês como é que é a experiência. Mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para vocês entrarem, caso vocês queiram, ok? Vamos conhecer agora o povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Muito antes do achado de Luzia, a região já era explorada por um arqueólogo chamado Peter Lund, que desde 1843 explora a região. Só que ele encontrou vestígios de animais pré-históricos e levou tudo isso embora. Depois de um tempo, esses achados voltaram para o Brasil e hoje tem um museu na região dedicado a Peter Lund e vocês vão conhecer um pouquinho desse museu agora. Em Maquiné, no museu, um andar inteiro dedicado ao dinamarquês Peter Lund, cuja trajetória em Minas foi marcada por importantes descobertas. Os fósseis encontrados pelo pesquisador impressionam, ajudam a entender nossa história. A maior parte foi descoberta entre 1835 e 1845, um período de estudos intensos na cidade de Lagoa Santa, na região. Bem, esse museu, eu vou deixar o vídeo, tem 5 minutos, também aqui o link na descrição para vocês conhecerem. Eu tenho muita vontade de conhecer esse museu, espero que um dia eu consiga, mas ele abriga, então, a grande parte das descobertas e da pesquisa e do estudo de Peter Lund, tá? Bem, e Walter Neves era um grande fã da pesquisa de Peter Lund, ele conseguiu, inclusive, um dia conhecer um acervo que não tinha aqui no Brasil, do dinamarquês, e isso ajudou ele a incrementar muito o trabalho e a pesquisa dele sobre o povoamento da América, né? Bem, como que era o povo de Luzia, né? Eles viveram ali naquela região de Lagoa Santa entre aproximadamente 8.000 e 4.000 a.C. E eram baixos e magros e comiam pequenos animais, frutos, peixes e caramujos que viviam nos rios. Um costume também muito grande desse povo era o hábito de viver em cavernas, pois na região de Lagoa Santa possuem muitas cavernas. Então aqui vocês podem ver na foto cavernas que são sítios arqueológicos que estão em pesquisa no momento. Podemos ver aqui até uma arqueóloga, né, pesquisando, né, escavando um fóssil. Vamos conhecer agora o povo de Umbu. Esse povo vivia nas florestas do sul e do sudeste do Brasil. Eles ficaram muito conhecidos por duas coisas. Pelo trabalho com pedra, produzindo coisas como a boleadeira e as pontas de flecha, e pelo uso do arco e flecha. Bem, o trabalho deles com pedra era extremamente preciso. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas nas pontas de flecha que vocês estão vendo que tem uns risquinhos? Isso daqui foi feito, então, com uma outra ferramenta, onde eles batiam, tinha um ângulo certinho, a maneira certinha, a pedra específica para se fazer isso. Não era com qualquer pedra que fazia isso, mas isso é simplesmente uma pedra que eles pegaram e foram quebrando até chegar a adquirir esta forma e eles poderiam utilizar nas suas caçadas. Então, nós temos vários artefatos aqui como exemplo. Ó, esses daqui foram encontrados no Paraná, também em Minas e no Rio Grande do Sul, que eram o lugar onde eles viviam, com cerca de 10.000 anos atrás, né? Outro trabalho que eles faziam era a produção de boleadeiras, né? Então, eles produziam essas esferas, onde eles amarravam as bolas e com uma corda, né? E aí, eles lançavam isso na perna dos animais e conseguiam derrubar o animal para poder abater, caçar e se alimentar. O interessante é que o uso das boleadeiras ainda é praticado na região sul do Brasil,
né, no controle dos gados pelos fazendeiros, né? Então, esse povo ficou muito conhecido por esses dois detalhes, então. A cultura marajoara, que se desenvolveu no norte do Brasil, na região da Amazônica, ficou conhecida por algo que nós brasileiros amamos, que é a mandioca. Eles inventaram vários, além deles praticarem agricultura, algo inédito até então, eles foram o primeiro povo a praticar agricultura no Brasil, há cerca de 7.000 anos atrás. Eles que inventaram a farinha de mandioca, a tapioca e várias outras coisas derivadas da mandioca. A cultura marajoara permanece na região, a tradição de se produzir, de como se produzir esses alimentos até hoje, né? Se tem na região a mesma feitura, o mesmo modo de se fazer. Outra característica importante que lembra esses povos é a produção de cerâmica. Nós íamos visitar no Museu de Arqueologia essa exposição com esses vasos de cerâmica e também com uma exposição dos povos do Sambaquis. Espero que logo a gente consiga visitar essa exposição, né? A cultura marajoara ficou muito famosa pela produção de cerâmica, algo que até então também não tinha sido produzido por nenhum povo aqui no Brasil. Esta cerâmica que nós estamos vendo aqui, ela tinha função religiosa principalmente. Esses daqui são vasos funerários, são urnas funerárias. Então a gente olha aqui na foto e parece que é um vaso pequeno, mas eles são de um tamanho que cabe um corpo de uma pessoa aqui dentro. Eles eram bem grandes, né? Eles eram coloridos com tintas naturais, a principal cor que eles utilizavam era o branco, o vermelho e o preto. E, infelizmente, muitos vasos desses foram contrabandeados no Brasil e vendidos ilegalmente no mercado ilegal, como objetos de decoração, né? Aqui nós estamos vendo uma estatueta que simboliza uma mulher. A cultura marajoara dava uma importância muito grande ao feminino, ao sagrado feminino, muito por conta da fertilidade, né? Pelo fato das mulheres serem mães, gerarem filhos. Aqui são outros exemplos de vasos marajoaras, né? Aqui é uma espécie de uma tigela, né? Eles também produziam outros tipos de objetos com usos variados, né? Não só religiosos. Outra cultura que se desenvolveu junto da cultura marajoara ali próximo foi a cultura de Santarém. O povo de Santarém, que também desenvolveu o uso da cerâmica, se desenvolveu a partir do ano 1000, ali próximo da região do rio Tapajós e Conduri. E eles viveram na região por muito mais tempo que o povo marajoara. Eles ficaram na região até a primeira metade do século 17 da Era Moderna. Então nós temos aí eles vivendo na região até o ano 1600 depois de Cristo. Então é um povo extremamente antigo que viveu na região. Tanto a cultura de Santarém quanto a cultura de Marajoara tiveram muito contato com a cultura maia e asteca da América Central. E nós podemos perceber a influência de um e do outro na sua produção artística. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Esta foi a primeira aula e eu vou tentar utilizar ela para várias atividades. Eu peço que vocês deem as suas opiniões sinceras. Se tiver alguma dúvida, deixem comentários ou mandem para mim que eu respondo para vocês. E é isso aí, gente. Um beijão e até mais!